Olá, meu nome é Maurício Fernandes e sou editor do site direitoambiental.com, um site de curadoria de conteúdo especializado no assunto direito ambiental. Eu estou aqui com o Dr. Alexandre Valtric, advogado no estado de Santa Catarina, e o professor Albenir Cherubini, para passar para vocês algumas informações sobre a recente decisão do STF, do ministro-presidente do STF, Dias Toffoli, em função de uma reclamação de um assunto muito importante do direito ambiental, que diz respeito às áreas consolidadas de áreas de preservação permanente no âmbito da legislação 12.651, de 25 de maio de 2012, que é o chamado Código Florestal. O Código Florestal, ele teve a sua publicação em 2012, mas desde 2008, com o advento de um decreto do então presidente, que passou a criar uma infração administrativa que seria a não averbação da reserva legal. Isso no dia 22 de julho de 2008. A partir deste dia, a bancada ruralista e outras bancadas do Congresso se mobilizaram e buscaram uma nova ordem jurídica legal sobre esse tema, que é um tema que diz respeito à atividade agrária e à preservação ambiental. Passados 4 anos, se culminou, então, nesse 25 de maio, com um Código Florestal novo, uma lei que ainda não está completamente sendo aplicada e que, por curiosidade, no mesmo dia em que ela foi publicada, uma medida provisória já a alterou substancialmente, demonstrando uma complexidade e uma repercussão de vários setores da sociedade muito engajada no tema, ou seja, é uma lei fundamental para a compreensão do direito ambiental com reflexos no uso da propriedade, no direito da propriedade e no direito agrário. Bom, passados a publicação do Código Florestal, logo em seguida, em abril do ano seguinte, uma série de ADIs foram ajuizadas. A DIN 4901, a DIN 4902, a DIN 4903, uma ADC, que é a ADC 42, e a DIN 4937, ou seja, várias ações constitucionais que o STF demorou muito para se manifestar, mas em fevereiro de 2019 se manifestou sobre, ou melhor, em 2018, se manifestou sobre esse tema e passados vários meses, somente em agosto de 2019, o acórdão foi publicado. Então, note a repercussão desse tema. O que aconteceu lá no STF? Foi reconhecido em maioria absoluta dos dispositivos que estavam sendo questionados, muito baseados no princípio polêmico da proibição do retrocesso, foi decidido, então, pela constitucionalidade do Código. Em geral, pode-se dizer assim, algumas interpretações conforme, mas, enfim, constitucionalidade do Código. Bom, o processo que nos levou a gravar esse vídeo para vocês, ele é oriundo do Tribunal Regional da Terceira Região, mais especificamente de um caso do município de Cardoso, onde passa o Rio Grande, e lá tem uma usina Água Vermelha. O que acontece nessa usina? Um entorno ocupado com moradias, piscinas, como qualquer entorno de lago, porque se constitui ali muito de turismo, muito ecoturismo e atividades de lazer. Bom, até 2012, a legislação que tratava desse assunto não era nenhuma lei, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução número 302. Por quê? Porque o código anterior, a Lei 4771 de 65, ela era omissa em relação às APPs de lagos artificiais, especialmente de barragem de usinas de produção de energia. O que essa resolução, a 302, então, ela dizia? Essa resolução de 2002, ela dizia que em áreas rurais a APP era de 100 metros, a partir da máxima, da cheia, e em áreas urbanas 30 metros. Esse caso específico do município de Cardoso, ele teve a sua discussão iniciada em 2005, faz muito tempo, e a sentença de primeiro grau decidiu pela aplicação da APP de 30 metros. O Ministério Público, isso no âmbito de uma ação civil pública, recorreu
pedindo a aplicação de uma APP de 100 metros por considerar que é área rural. O que estava em jogo ali? A demolição de casas, de áreas de lazer, quiosques, piscinas, etc. O Tribunal da Terceira Região, o Tribunal Regional Federal, decidiu pela aplicabilidade da resolução do CONAMA, aplicando 100 metros de APP. E essa decisão, ela é uma decisão do ano de 2018, uma decisão recente, mas que ainda teve embargo de declaração, uma série de discussões processuais e afastou o atual Código Florestal no artigo 62, que fala sobre as áreas consolidadas, e o Código Florestal diz o seguinte, que em casos de reservatórios artificiais de usina, aplica-se o que está previsto na licença ambiental que autorizou a usina. Mas aquelas usinas implementadas no âmbito de uma medida provisória lá de 2001, não há falar em APP, simplesmente respeita a cheia e pronto. Se a água baixar, fica a cheia como área a não ser ocupada. Bom, o tribunal então mandou demolir 100 metros a partir da cota máxima. E foi buscado, então, o STF, através de uma reclamação, porque negaria vigência ao Código Florestal vigente. Então, o ministro Dias Toffoli recebeu a reclamação, concedeu a tutela de urgência na reclamação, mandou parar a demolição e qualquer efeito dessa decisão, e o processo, então, foi distribuído, tá, na relatoria do ministro Fachin. É um tema muito importante que merece estudo e por isso a gente convidou aqui o professor Albinir Cherubini, que é meu colega editor do site Direito Ambiental, e o doutor, colega, advogado Alexandre Valtric, que também é colaborador do site. Professor Albinir, por favor, o que o senhor acha disso? Olá, pessoal, tudo bom? É uma decisão, acho que é das mais importantes agora do início do ano de 2020, porque pois ela reafirma a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, a autoridade em relação àquele julgamento das ADINs do Código Florestal, ao dizer que vale, sim, é constitucional aqueles dispositivos do Código Florestal referente justamente às áreas consolidadas. No caso específico desse julgado, em que pese se tratar do dispositivo do Código referente às margens dos reservatórios de usina hidrelétrica, ele vai acabar tendo reflexo por analogia em outros diversos e inúmeros processos envolvendo situações similares, especialmente naqueles conflitos mais comuns do objeto próprio do Código Florestal, que seria aqueles conflitos dentro dos imóveis agrários, certo? Deu uma pequena falha aqui com a conexão do professor Albinir. Doutor Alexandre, enquanto restabelece a conexão com o professor Albinir, qual é a sua opinião sobre essa situação, por favor? Bom, olá pessoal, acho que ficou bem claro um problema que o Brasil, infelizmente, enquanto nação, ainda atravessa, a insegurança jurídica. Nós temos um Código Florestal que foi aprovado pelo Parlamento, que, como bem disse o professor Maurício, no mesmo dia já teve uma medida provisória que também passou pelo crivo do Parlamento. Esse código ainda foi levado ao Supremo Tribunal Federal para ver a questão da sua constitucionalidade, e o Supremo, adotando a constitucionalidade quase que plena do Código, a gente entendia, os operadores de direito entendiam que a situação estava resolvida. Mas como no Brasil, infelizmente, segurança jurídica ainda não é uma certeza, sempre uma dúvida, a gente percebe mais uma vez uma situação como essa. Ou seja, levado novamente aos tribunais uma discussão de matéria, de consolidação de área, que nós acreditávamos que isso já estava resolvido por conta do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Qual é o receio que fica? Se começar a discutir em questões pontuais, toda e qualquer situação, para que possa ir, de alguma maneira, trazer descrédito à decisão do Supremo Tribunal Federal,
Daqui a pouco nós vamos estar novamente levando ao judiciário aquilo que a gente achou que estava resolvido, a constitucionalidade do Código Florestal. O Código Florestal veio, ele é importante não só para a área rural, não só para o agronegócio, também para as questões urbanas. E quando ele define margens e áreas de proteção, eu acho que isso gera para estar bem sedimentado. O que a gente percebe é que, infelizmente, sob a ótica da discussão da vedação retrocesso ambiental, a gente consegue reabrir discussões que já eram para estar encerradas. O que nos deixa muito inseguros enquanto operadores do direito é que, mais uma vez, a gente vê o tribunal se debruçando sobre tese que, do ponto de vista jurídico, já está ultrapassada, tendo em vista que o Supremo já se manifestou. Ou então é admitir que o julgamento das ADIs que o Supremo efetivou, elas de nada valem. Então, acho que essa é a questão principal, que a classe jurídica ela fique atenta para que esse tipo de acontecimento não se torne uma rotina. Senão, nós vamos, daqui a pouco, estar rediscutindo todo o Código Florestal, o que não é bom, né, para a segurança jurídica do nosso país. E, doutor Valtric, uma questão que o senhor traz é importante, porque, claro, o ministro Dias Toffoli ratificou o julgamento da ADIM, disse o seguinte, olha, esse assunto já foi tratado no STF e a decisão do TRF3 não pode ir contra a ADIM. Mas esse processo, essa reclamação, ela, em tese, ela pode ir a plenário, inclusive, e daqui a pouco pode se discutir, até porque essas ADIMs elas não foram aprovadas por unanimidade. Esse é o grande temor, ou seja, o nosso Supremo, ele, infelizmente, em algumas situações, né, parece que ele retoma discussões que para a classe jurídica elas estavam satisfeitas. É uma reclamação, é um direito que o cidadão tem de ir ao Supremo questionar quando as decisões do próprio Supremo elas não são levadas em consideração, e que foi o que aconteceu no caso concreto, né, simplesmente o TRF da terceira região ele deixou de aplicar a decisão efetiva do Supremo, que disse que é constitucional, os artigos que passaram ao seu crivo, e simplesmente, de uma hora para outra, voltou a rediscutir a matéria, e por conta disso, a gente tem sim uma insegurança jurídica. Volto a dizer, o nosso receio, enquanto operadores do direito, é que isso não se estenda para os demais itens do Código, em algumas situações que ainda são bastante polêmicas, e que possa estar toda hora está sendo rediscutida. Ainda mais porque é decisão liminar, se é de reclamação, isso vai ter que ir ao plenário e daqui a pouco pode mudar o entendimento. E aí você consolidou empreendimentos em algumas situações por conta da própria decisão do Supremo, depois vai ter que se refazer, porque o Supremo pode voltar atrás nessas decisões. O que falta, eu volto a insistir, é essa questão da segurança jurídica do nosso país, que infelizmente ainda está muito, deixa muito a desejar. Tá bem. Professor Albenir Cherubini, então, restabelecendo a conexão. Professor Cherubini, suas conclusões, por favor. Professor Albenir Cherubini está com problema sério de conexão. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, e outros virão, e principalmente sobre temas polêmicos do direito ambiental. Muito obrigado, Dr. Valtric, por fazer parte dessa gravação. E vamos sempre buscar, né, professor, para que a gente busque as redes sociais, principalmente as redes sociais que trazem esse tipo de discussão, que é de suma importância para os operadores do direito. Tá certo. Conseguimos ouvir do professor Cherubini a manifestação final aqui. Por favor, professor, o senhor está com o áudio aberto, pode falar. Bom, pessoal, peço desculpa que deu um probleminha de conexão, mas estamos retornando. A situação é que diz respeito à autoridade das decisões do Código Florestal no que diz respeito às áreas consolidadas. Então, esse vai ser um julgado muito importante, certo? Sendo que, especificamente na notícia que foi publicada no portal direitoambiental.com, ali que a gente reproduz com informações do STF, justamente afastou-se aquela alegação do princípio da vedação ao retrocesso, certo? E restabeleceu-se a autoridade do Supremo quando reconheceu a constitucionalidade, ou seja, a validade dos dispositivos do Código Florestal. A situação vai abrir margens, como eu estava dizendo anteriormente,
a aplicação em outras situações, em especial aquelas que dizem respeito à aplicação do Código Florestal dentro dos imóveis agrários. Lembrando que, em que pese esse caso que deu origem a essa reclamação a partir da cassação de um acordo proferido numa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, lá em São Paulo, a situação é que maior parte das normas que dizem respeito a áreas consolidadas que, de fato, trouxeram esses problemas e deram origem a uma série de questionamentos no judiciário, diz respeito às áreas consolidadas dentro dos imóveis agrários, ou seja, aqueles imóveis localizados em regra na zona rural que têm a destinação para a exploração da atividade agrária. Então, nós vamos ficar atentos nisso. E você que nos acompanha nas nossas redes sociais, eu gostaria de dizer que qualquer novidade vai ser imediatamente publicada no direitoambiental.com. Então, siga acompanhando o nosso site, agora nosso canal aqui do YouTube, e também outras informações são repassadas em nossas redes sociais. Lembrando que o direitoambiental.com se encontra com um perfil no LinkedIn, no Instagram e também no Facebook. Então, professor Maurício e professor Valtric, obrigado aí pela participação e conto com você que está nos acompanhando para seguir com o nosso trabalho nessas várias plataformas. Obrigado, então, a todos e até o próximo vídeo.